Cara, fotografia pra mim é a minha história desses últimos 20 anos, entendeu? Eu não consigo me ver sem a fotografia, não consigo me ver sem fotografar, não consigo me ver acordar, olhar para as coisas e já não fotografar com o olhar. Tudo que eu tenho hoje é graças à fotografia, é graças à imagem, é graças a essa ideologia de entender que a fotografia é muito mais do que simplesmente apertar um botão e gerar uma imagem, entregar para a pessoa e pronto. Como é que fazia antigamente? Você pegava o cabo do flash, colocava aqui, ia trabalhar, correto? Nesse sistema assim. Aí você tinha que focar e depois fazer o trabalho. Foquei vocês, aqui, ficou nítido? Ficou nítido. Aí você colocava o esportivo, correto? E batia do esportivo. Sentimento de a primeira câmera, né? Você começou a sociedade, né? Pega dinheiro, foi comprar, nós compramos em Araras, um outro fotógrafo lá, era uma câmera usada, muito boa, inclusive eu tenho ela até hoje. E depois a gente acabou adquirindo mais 6x6, porque na época a turma precisava disso por causa da qualidade do filme. Então aí veio, aí a gente tem a Yashica, tivemos uma Mamiya, 4,5x6, e essa era a máquina de médio formato, que chama, o filme, a turma fala grande, filme grande. Depois a gente entrou na SLR, que é a 35mm. Projetos artísticos que eu venho produzindo, né, que eu já produzi, a fotografia ela tem um aspecto de registro histórico e um pouco além disso, né, no sentido que ela se torna um significado sobre o retratado, né? Então eu costumo retratar pessoas e além só de uma questão estética, né, física dessa pessoa, eu tento trazer um pouco da essência de quem ela é, né, no meio social, a essência do que ela significa dentro desse meio social e a história que está impregnada dentro de todo esse conjunto. Minha proposta artística como artista visual, ela se baseia num projeto que eu chamo de Retrato de Cola, que intitulei ele assim, em que eu comecei essa história toda com o objetivo simplesmente de conseguir imprimir grandes retratos e poder colar em qualquer muro que eu quisesse, mas de uma maneira hiperdimensional, assim, de uma maneira grande. E daí foi isso, comecei a fazer retratos e comecei a trabalhar com colagem, né, com a técnica de lambe-lambe, e fui fazendo alguns testes em casa até que isso daí foi para a rua. E o projeto começou com o nome de Invisível, Invisível, que era uma série de retratos de moradores de rua, de Leme, do interior de São Paulo e tal, que eram retratos que eram feitos por mim e por outros amigos, e que contavam um pouco da história dessas pessoas que viviam em condições assim de abandono, né, e que moravam na rua. E esses retratos que a gente fazia, posteriormente eu colava eles junto com alguns retalhos de revista e fazia um grande mural assim no meio da cidade, no meio do centro da cidade, e ficava um retrato gigantesco assim, que as pessoas não sabiam se aquilo lá era uma publicidade, se aquilo lá era só uma foto, se aquilo era intervenção urbana, se aquilo era vandalismo. Então eu tinha várias interpretações em relação a isso. E a fotografia ela se relaciona diretamente dessa maneira, são retratos, né? São histórias e são conceitos, né? São relações ali que estão inseridas dentro de uma imagem, né? E através de um rosto de uma pessoa. A foto começou, né? Foram sempre a primeira vez. A primeira vez que eu fotografei foi numa formatura, que eu trabalhava no Nagata. Então foi numa formatura do comércio, na igreja São Manuel. Foi a primeira vez que falaram, ó, vai lá e fotografa agora. O aluno recebendo o diploma. Porque você fazia 2, 3 fotos. Não é que nem hoje, na versão digital, que você faz um monte de fotografia. Então você fazia uma foto do aluno, uma foto com a família do aluno e uma da classe toda. Então era 3, 4 fotografias. Agora, e se você errasse? E se o flash falhasse na hora?
Isso, cabo, por exemplo, escapasse da máquina e você está ali concentrado para fotografar e foi o momento. Você tinha que pegar no final o professor e fazer de novo, entregando o certificado para se fazer o documentário, né? A foto. Eu sempre gostei de fotografia, mas eu comecei a fotografar mesmo quando eu estava na faculdade, quando eu tinha lá meus 20 anos, assim. Porque apesar de gostar muito de fotografia, uma coisa sempre foi um empecilho para mim, assim, para eu fotografar, era o fato de eu não ter uma câmera, né? Eu não tinha uma câmera e câmera era uma coisa, tipo, eu achava que câmera era uma coisa cara e de fato, né? É uma atividade cara, assim, né? Então, como não tinha dinheiro para comprar uma câmera, eu não tirava foto. Mas aí na faculdade, eu estava cursando design na Unesp em Bauru, e lá tinha matéria de fotografia. Na faculdade tinha disponível 2 câmeras para a gente usar. A minha namorada, na época, também tinha uma câmera que ela me emprestava. Mas aí o que foi o start mesmo, assim, para eu descobrir assim, esse universo, para eu começar a fotografar mesmo, foi uma conversa que eu tive com 2 amigos, em que eles falaram que dava para fazer uma câmera com lata de sardinha, né? Uma pinhole com lata de sardinha. E eu sabia que dava para fazer pinhole, mas eu achava que era só com papel fotográfico, né? Quando eu descobri que dava para fazer pinhole com filme, né? Com o filme inteiro, né? Com as 36 poses lá, eu achei aquilo muito legal. E aí eu fiz uma câmera, uma pinhole de lata de sardinha, e fiquei fotografando a república que eu morava lá. Ficava fotografando as pessoas que frequentavam aquele espaço, né? As pessoas que moravam lá. E ia fotografando, fiz alguns autorretratos nessa época, tirei foto do pessoal cozinhando, do pessoal conversando na sala e tal. E aí quando eu mandei revelar essas fotos, que eu vi o resultado, eu fiquei muito empolgado, sabe? Porque apesar das fotos, assim, ter um problema de foco, né? Elas não estavam muito bem focadas, assim, academicamente falando, elas não eram tão certeiras, assim, né? Mas só de ter conseguido fazer algumas imagens com essa lata de sardinha, isso é uma coisa que me deixou muito instigado. E aí eu comecei a fotografar com analógico. Acho que eu sou muito apegado a quase todas as fotos que eu fiz, assim, né? Tipo, que eu faço. Então, assim, eu tenho uma relação de carinho muito grande com quase todas elas. E eu não tenho nenhuma foto que eu acho que é, assim, a foto, sabe? Eu acho que se algum dia eu chegar num ponto de falar assim, olha, essa foto que eu fiz é a foto, é como se eu estivesse dizendo que eu cheguei no meu limite, assim, que, tipo, que eu não posso ir além daquilo, sabe? Então, eu acho assim, principalmente quando eu trabalho com analógico, eu gosto de pensar assim, dentro daquele filme que eu fiz, tem aquelas que eu gosto mais. Então eu costumo eleger assim, falo assim, olha, dentro dessas 36 fotos que eu fiz, essas 10 aqui são as fotos que eu falo, nossa, acertei, sabe? Acertei a mão aqui, né? Mas acho assim, é lógico que eu tenho fotos que eu acho assim, que foram importantes, que foram difíceis de fazer, que foram, tipo, que captaram momentos interessantes, mas eu acho que eu não consigo dizer qual delas é a melhor ou qual que eu gosto mais, assim, não consigo fazer isso. Ah, cara, se eu pensar fotografia como comércio, eu vou vender pão, cara, que era a profissão do meu pai, sabe? Eu fico vendendo pãozinho, assim, ó, eu fico entregando e ganhando dinheiro, entregando e ganhando dinheiro. Fotografia pra mim, a partir do momento que demorou, mas a partir do momento que eu entendi que a minha missão era com a fotografia, puta, eu não gosto de falar isso, não é que é religião, mas eu tenho muito respeito pela fotografia, sabe? Eu às vezes fico um pouco chateado quando eu vejo pessoas usando a fotografia para essas baboseiras. Cada um encara de um jeito, mas para mim a fotografia é uma coisa, é respeito, sabe? Eu tenho muito respeito com a fotografia, eu tenho muito respeito com a imagem, porque ela é um poder enorme, as pessoas ainda não entenderam ainda qual que é o real sentido. Ainda mais agora que são onda da digital, né? Todo mundo passa a imagem, ninguém vê mais nada. Então, a fotografia para mim ela tem um outro significado. Assim. A fotografia ela serve para as pessoas pararem, olhar, pensar e como um documento histórico também, né? Então, a pessoa tem que olhar aquilo e lembrar que aquele fato aconteceu, nunca deixar isso para trás, né? Lembrar que já houve uma história, independente de qual for, independente de qual lado você está, a fotografia serve para o movimento de transformação. Bom, eu vejo a fotografia por diversas maneiras. Então, eu lembro que eu sempre gostei de fotografar. Meu pai tinha uma quitanda no Mercadão Lemense e uns boxes assim do lado tinha um fotógrafo chamado Max. Tenho amizade com ele até hoje e eu conheci ele quando eu tinha 8 anos. Então, a minha infância meio que já foi misturando um pouco de desenho, marca de cigarro, fotografia.
E aí o Max me ensinou a trocar filme de câmera. Aos 10 anos ganhei minha primeira câmera. Então eu tinha que vender desenhos, né, de retrato para comprar o filme e depois vender mais desenho para ter dinheiro para poder revelar. Então, o que eu valorizava? O clique. E eu gostava já de alterar a realidade, né? Ficar travando o obturador para ver se dava movimento, tirar uma foto, voltar o filme, sobrepor o filme para ver se dava uma dupla exposição. Então, o Light Paint vem só em 2002. Então, até 2002 eu já gostava de pintar retrato, né? Eu cheguei a trabalhar uma época de ir em restaurantes e desenhar pessoas ao vivo, vendia na época por R$5. Aí, trabalhando em agência de publicidade na época, conheci um fotógrafo que ele foi tirar uma foto de uma peça de cristal e de repente ele fez uma linha com a lanterna para fazer uma iluminação. Eu falei, pô, mas que linha é essa? Ele, não, se você fizer uma linha na frente da câmera, sai um desenho. Eu falei, putz, aí meu mundo já, falei, não, agora eu quero uma câmera para isso, né? E aí a Light Paint, no início, ela veio como uma forma de somente criar linhas na frente da câmera, não como uma forma de arte em si. E aí em 2007, eu trabalhando no República Lago, acampamento, e no vínculo lá com as crianças, pude colocar o início do projeto com o que ele é um pouco hoje, né? Que é a forma de interação com as pessoas, de você criar desenhos, de você criar novos mundos, né? Você ir para frente da tela e poder criar figuras e essa interação com a fantasia das crianças. A fotografia é difícil definir, mas assim, fotografia ela conta história, fotografia ela resgata a memória, fotografia ela dá um momento e fotografia eu acho que é amor, porque independente se é um sofrimento ou não, aquela fotografia vai fazer história, é uma parte de alguém que esteve em ação ali, alguém que se dedicou para aquilo, se é uma foto de madrugada, de um acidente aéreo, de qualquer coisa, quem faz foto, quem trabalha com foto, acho que é um sentimento assim, de paixão que a pessoa tem, um sentimento de amor. Independente se eu fiz ou não, se eu tratei ou não, acho que aquela imagem transmite e eu gosto, seja ela uma foto de um inseto, seja ela foto de um casamento, seja ela foto de um produto. Eu, particularmente, eu gosto de imagens e eu amo o que eu faço. Então, às vezes, sempre que me dá vontade de jogar tudo para cima, eu penso no que significa uma imagem, uma fotografia. E o sentimento que eu tenho eu amo imagens, eu gosto de imagens. Eu lembro muito bem, na periferia de Leme, uma criança no horário por volta de 4h30, 5 horas da tarde. Essa criança foi até uma padaria, e da padaria ela saiu de bicicleta e um ônibus acabou atropelando ela e passando em cima dela. Eu estava no site fazia parte da equipe do site da Rádio Cultura, e nesse tempo a gente chegou lá, e depredaram o ônibus e quiseram culpar o motorista e tudo mais, mas foi assim, foi uma fatalidade. Eu lembro muito bem na cena que nós chegamos, nós tínhamos acesso à cena do crime, digamos assim. Eu passei a barreira da fita zebrada e eu vi o ônibus na rua e a criança já estava coberta com um lençol branco, um lençol um pouco manchado de sangue. E a foto que eu fiz foi que no lameiro, naquela borracha que fica atrás do ônibus de turma, no ônibus rural, estava escrito assim, ó, livre para voar. Dava duplo sentido, chega até a arrepiar, assim, dava duplo sentido que a pessoa, isso podemos interpretar da alta velocidade, podemos interpretar também da criança ali, como suposto anjo que se desencarnou e está livre para voar. Mas foi isso a fotografia que mais impactou. A fotografia, para mim, eu acho que ela foi como se fosse um martelo para eu destruir o sofá do comodismo, sabe? Por causa da fotografia e de ir atrás de uma imagem, eu fiz coisas que normalmente não faria se não fosse por isso. Mas assim, de sair de casa, ir para algum lugar, tentar extrair algo de algo que você está vendo, né? Extrair algo esteticamente bonito do que você está vendo. E
Então, assim, a câmera foi uma ferramenta para eu fazer coisas que normalmente não faria. Então, acho que seria como se fosse um martelo para quebrar um sofá que você está acomodado ali. Então, a fotografia, para mim, ela faz parte da arte, eu entendo como uma arte mesmo, né? Eu entendo ela da sua importância, assim como a escrita e o desenho, ela faz parte para o registro, né? Ela registra o momento, né? É o que eu sempre falo, fotografia é o momento, ela registra, ela eterniza, e por ela ser estática, né? Por ela não ter movimento, a fotografia, ela cabe à interpretação. Isso é que é o bonito, isso é que eu acho que é legal. Então a fotografia é um modo de eternizar, mas que ela te dá as possibilidades de interpretação diferente para cada pessoa, né? Para cada um que vê o sentimento, né? A emoção, esse tipo de sensação, ela é particular. Eu acredito que a gente viva numa constante adaptação, assim, é um período de dinâmicas e tipo, isso, se a gente pegar durante toda a história da arte, né, até o nascimento da fotografia, são adaptações que vão sendo inseridas, né? Então a gente pega, sei lá, no fim do século XIX, a fotografia surge e os caras que eram retratistas ali, eles entram em surto e falam, meu, e agora, o que a gente vai fazer? E daí vem Van Gogh e consegue ressignificar tudo isso, né? E então acho que é da natureza humana, né, ter essa capacidade de adaptar e de ressignificar as coisas. E eu acho que a tecnologia para a fotografia é bem-vinda, né? Ela é capaz de trazer novos moldes e novas possibilidades de pensar o formato da fotografia. Quando eu falo formato, desde do que a gente considera como um frame, né, até as perspectivas, né, sei lá, hoje a gente tem fotografia 360, né, e várias outras possibilidades. Eu acho que a gente se adapta. A fotografia, ela tem esse poder, né, porque a gente é insistente em buscar mais dinamismo nas coisas, assim. E mesmo que algumas coisas se alterem, que o vídeo, o cinema se adapte mais ainda, a fotografia está ali nele também, né? Tá tudo caminhando um pouco junto. Eu acho que vai ter uma grande diferença, já está tendo, entre a fotografia profissional e a fotografia como linguagem. O fotógrafo profissional sempre vai ser um profissional. Eu acho que ele é dotado de técnicas e dotado de conhecimento para fazer algo diferenciado do que todo mundo faz. Então, assim, vai ter a vibe de que todo mundo compra câmera, vai ter a vibe de que todo mundo tem câmera, a vibe de que todo mundo fotografa. Se a gente pegar alguns escritores, o fotógrafo é aquele que fotografa, sim, no ipsis literis, vamos falar bonito aqui. Mas, assim, o fotógrafo profissional, ele tem, sim, o seu espaço no mercado. Eu acredito que futuramente a fotografia e o vídeo, todo mundo fala que a fotografia vai matar o vídeo vai matar a fotografia. Não, eu não vejo isso, porque nem tudo vai ser movimento. Os verdadeiros profissionais da fotografia, eles estão aí, tá? Eu acho que surge muito pouco profissional da fotografia mesmo, tá? Desculpa até quem está assistindo, mas eu não vejo esse tipo de fotografia comercial como fotografia. Isso daí parece que eles arrumaram um jeito de ganhar dinheiro e é o jeito que eles levam. Para mim, beleza, mas eu acho que não é isso, tá? Poucos fotógrafos estão entrando no mercado, fotógrafo de verdade, tá? A gente fica muito preso em relação à grana, né, cara? Infelizmente, hoje, o mundo é movido a dinheiro. Mas eu acho que você trabalhar, você saber realmente aquilo que você quer da sua vida, e buscar isso, né? Eu acho que isso independe se você tem carro, independe se você tem uma casa com super de um conforto, cheio de coisa. Para mim isso é uma futilidade, sabe? Eu acho que o mais importante mesmo, pode ser meio clichê falar, mas é muito importante, muito mais importante você ser do que você ter, saca? Eu acho que a fotografia é realmente isso. A fotografia sempre vai existir, cara. A fotografia não vai morrer. Muito pelo contrário, a gente vê cada vez mais a fotografia. Hoje em dia, sem fotografia não é nada. Sem fotografia você não tem Instagram, sem fotografia você não tem Facebook, sem fotografia você não tem jornal, sem fotografia você não tem site, você não tem blog. E hoje em dia, sem fotografia você não tem nada, né? Basta você peneirar o que é legal, o que não é legal, o que é bom, o que é importante, o que não é, né? A gente vê muita futilidade. Hoje em dia a gente até discute isso, né? Para você realmente parar e ver uma boa fotografia e se emocionar de repente com a sua fotografia, é muito difícil. A fotografia tem que ser muito excepcional,
né? Mas existe bons fotógrafos, eu acho que a fotografia está aí, cada vez mais o campo está aberto para quem quiser entrar. A única coisa que eu falo é que a fotografia hoje em dia, as etapas da fotografia antes era reduzida, você fotografar, ter um filme fotográfico e revelar. Hoje em dia você é o cara que tem que saber fotografar, você tem que saber editar suas fotos, saber dar saída. Então hoje o fotógrafo é muito mais completo do que só um cara que vai lá e capta a imagem. Uma foto que me lembra muito foi uma foto que eu fiz no começo era no começo da minha carreira de fotógrafo, de fotojornalista, um jornal que tinha me dado oportunidades de fazer. E nessa mesma época foi a campanha do Lula, a primeira campanha que o Lula entrou. E eu lembro que foi a primeira vez que eu vi, foi a primeira vez que eu estava no meio da grande imprensa, porque todos os jornais estavam lá, todos os repórteres fotográficos estavam lá, com lente teleobjetiva. Eu olhava aquele negócio e falei, nossa, estou no meio de gente foda, né, meu? Que coisa. E comecei a fotografar como todo mundo, né? E o Lula discursando, e muita gente ali no calor da emoção. De repente, só que estava todo mundo prestando atenção no Lula, né? Todo mundo estava vendo o discurso dele. E eu não sei por que eu olhei para trás para ver a multidão que estava ali acompanhando o comício. E eu vi uma moça com uma faixa levantando, assim, né? Lula, eu te amo, com o olho tudo cheio de lágrimas, chorando, assim, meio que tiete, sabe? Eu virei, fiz a foto e fiquei, eu acho, uns 2 minutos fotografando. E depois que a galera foi se tocar, eu acho que falou assim, meu, o que esse cara tá fotografando para trás? E o cara tá aqui na frente, o que ele tá fotografando para trás, né? Aí eles viram a moça. E aí foi a primeira vez que eu percebi o quanto os fotógrafos respeitam quando você faz a foto primeiro, saca? Ninguém fez. Só eu fiz essa foto da moça aos prantos lá. Claro que depois foi um, tirou uma foto, outro tirou outra foto, mas todo mundo olhava e falava, pô, fotão, hein? Pô, parabéns, você fez. Aí eu comecei a entender que existia um grupo de fotógrafos, que tinha uma galera que era unida da fotografia, sabe? Tinha uma galera que olhava o trabalho do outro, porque fica todo mundo. Meu, será que o cara vai subir naquela escada? Aí vai um lá e sobe. Pô, será que o cara vai dar a volta? Porque fica todo mundo procurando a melhor imagem, né? O melhor ângulo para captar. Eu simplesmente só olhei para trás, né? Eu olhei para trás e vi a moça lá com a plaquinha, Lula, eu te amo, tal, aos prantos, assim. E aí essa foto foi uma foto que me marcou, tanto pela foto, como por as pessoas que eu nem conhecia ali, os outros fotógrafos que eu nem conhecia, vindo falar, pô, puta foto que você fez, sabe? E a própria foto do Lula também, né? Foi uma foto muito legal, assim, porque eu acho que teve um momento que ele olhou para a moça levantou, ele fez uma cara, assim, eu consegui captar também um momento em que ele olhou para a moça com a faixa, né? Então acho que essa foto foi uma foto que me marcou bastante, assim. Acho que a fotografia também tem a ver com isso, a light painting também é uma forma de você se concentrar, mas de uma forma interna. É a chamada introspecção, né? Olhar para dentro e saber exatamente onde está a pedra no sapato, onde você tem prazer em lidar com uma determinada situação, porque existem maneiras que estão nas mídias, na TV, nos jornais, nos estereótipos criados que querem dizer o que a gente tem que fazer. Mas se a gente souber qual é o nosso próprio desejo, o que a gente quer de verdade, eu acho que as pessoas vão ser mais autênticas e não de uma forma meio pejorativa, mas não robozinhos. Olhar para fora da caixa, né? Então acho que olhar para dentro é olhar para fora da caixa. Quando você fala assim que é um registro, uma memória, me soa como se ela fosse alguma coisa estática, sabe? E o que eu estou querendo dizer é o contrário disso. O que eu estou querendo dizer é o contrário. O que eu estou querendo dizer é que a fotografia, como qualquer obra que você joga no mundo, ela está viva, sabe? Eu acho que a gente pode até tentar construir ela de um jeito que ela tem uma linguagem, que ela tem uma mensagem muito objetiva, mas é impossível você ter 100% desse controle, porque essa mensagem ela só vai se concretizar como mensagem quando tiver o observador também. Então, assim, se você produz uma obra, uma imagem e solta ela no mundo, você pode ter uma intenção, mas a hora que as pessoas virem essa imagem e interpretarem ela da forma delas, essa imagem vai se tornar outra coisa. O vídeo é uma derivação da fotografia e eu não vejo acabar a fotografia. Então, quem tem um sonho, invista, é muita dedicação. Quem está começando muitas vezes tem 1 ano e meio de fotografia e está desanimado porque o mercado é difícil, o mercado é difícil para mim até hoje. Então, assim, você tem que se atualizar, você tem que ir atrás, você tem que se inovar, você tem que renovar, você tem que ver com outros ângulos, ver outros segmentos.
ver o que pode aquilo ser útil e fazer o que gosta, fazer imagem, produzir imagem. Investe em tempo, investe em estudo, investe em pesquisa, investe em prática. Não se perca, não é um mercado fácil, porém não é impossível. É um mercado como todo qualquer, ele é um mercado profissional, você precisa saber administrar, você precisa saber entender de marketing, você precisa ser um bom profissional, você precisa entender de equipamento, você precisa entender até onde você pode ir, a qual segmento você atua, o porquê que seu concorrente às vezes bate mais doído, o que seu concorrente entrega que você não entrega. Então, assim, na verdade isso é uma empresa. A fotografia, profissionalmente, ela é um negócio. Agora, que é uma fotografia como hobby, nossa senhora, é a coisa mais, assim, prazerosa que tem. Porque não tem coisa mais gostosa de você ir numa viagem e fazer as fotos da viagem. Agora, a partir do momento em que você é pago para fazer uma foto, que muitas vezes não te agrada, e você tem que ir fazer porque o negócio é profissional, aí a história muda. Às vezes você quer ter um estúdio de modelo, mas chega lá, a mulher não é modelo. E você tem que produzir foto boa porque ela vai te pagar. Não se acomode, né? Fotografia é câmera no ombro e sola para gastar do sapato, entendeu? Tem que andar, tem que fotografar, tem que viajar. Não adianta você quiser ficar parado, velho. Quem fica parado é poste, né? Então você tem que andar bastante, tem que fotografar bastante, tem que conhecer cultura diferente, tem que conhecer gente diferente. Eu acho que para você ser um bom fotógrafo é isso, cara. Não acho que você tem que ter um conhecimento de uma coisa só, né? Muito conhecimento de uma coisa só, tá? Mas eu acho que você tem que ter um universo, conhecer um pouquinho de cada universo, saca? Eu acho que você tem que comer pastel na feira, mas você tem que comer também no, sei lá, no fazano ou num restaurante chique, saca? Eu acho que é isso. Você tem que ter a humildade de entrar numa casa de uma pessoa bem simples, saber se comportar ali e também saber se comportar na casa do burguês, entendeu? Eu tinha uma posição e um jeito de fotografar. Então tinha a composição da fotografia, do jeito que você montava ela, do jeito que você via. Ali eu comecei a ver o que é uma fotografia publicitária. A criação dos alunos, dos grupos, das agências, tudo que eles faziam para se criar uma fotografia, comecei a entender o que é o ramo. Até então, eu tinha aquela foto. Você chegava lá, você fazia o casamento, fazia isso, fazia aquilo, tal. E aí eu comecei a ver de uma outra maneira. Bom, nesse meio de tempo, nessa transição que passou para digital, o pessoal que está vindo, eu aprendi uma coisa, e não foi de agora, foi de há muito tempo. Olhar o que todo mundo olha e acabar vendo, ou, lógico, enxergando o que ninguém está vendo. Olhar o que todo mundo olha e acabar vendo o que ninguém vê.